Pronto, começou. Lisa, se você quiser, pode começar. Tá. Bom, então, conforme eu me apresentei, né, eu sou professora Lisa Andrade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Grupo Periférico, né, líder do Grupo Periférico Trabalhos Emergentes, e nós estamos com um projeto de extensão, gestão ambiental urbana participativa e turística no polo de extensão da Chapada dos Veadeiros. A professora Lívia, que é minha orientanda de doutorado do turismo, né, então faz parte também dessa coordenação, e aqui presente tem duas estudantes, né, a Malu e a Daniele. Então, eu vou falar só um pouquinho, uma introdução do que é esse projeto, né, que tem esse objetivo, né, de elaborar esses padrões, né, que a gente chama de configuração de relações, na possibilidade de auxiliar a estruturação de novas metodologias, né, adequadas às múltiplas realidades do território, mas muito nessa vertente de unir turismo, urbanismo e meio ambiente, né, que é o nosso propósito, né, mas sempre pensando nessa questão da função social também da cidade, né, função social da propriedade urbana, né, o Estatuto da Cidade, que é a lei de 2001, que regulamenta essa função social, né, da cidade, para atender a necessidade da população, né, na qualidade de vida, a justiça social e ambiental, né, enfim, e é integrado ao desenvolvimento das atividades econômicas, né, e sociais. Então, na verdade, a gente preocupa bastante, por isso que a gente criou esse projeto, com a gestão democrática, né, para ampliar essa participação. Tendo em vista que a região da Chapada, né, tá no momento, né, crítico, né, de receber muito turismo, esse fluxo intenso, né, tanto Alto Paraíso quanto Cavalcante, então a gente está trabalhando nesses dois lugares, né, então a gente, né, tem essa intenção de contribuir nessa governança, né, nessa possível integração da comunidade, da sociedade com o governo, né, fazendo essa, né, contribuindo com essas concepções, né, essas metodologias que a gente vem trabalhando, né. Então, a gente, né, tem um projeto que é o Guarda-Chuva, que é a produção do habitat e os ecossistemas urbanos e rurais. E dentro desse guarda-chuva, né, projeto maior de pesquisa, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, nós vamos criando esses projetos, né, um deles é esse. Mas nós temos também projetos no polo em Cavalcante, né, no polo Calunga, de arquitetura vernacular Calunga. Então, a gente está sempre também ligado, né, outros projetos. Então, a gente já fez projeto de corredor cultural do Cerrado, lá em Cavalcante, a gente também já fez projetos no Parque Urbano Ecológico em Cavalcante, né? Então, é uma coisa que a gente procura, né, contribuir, né, também com essas infraestruturas físicas, sociais, participativas, resilientes, né? E assim como nós nos baseamos no Estatuto da Cidade, né, que a gente tem essa preocupação da função social da cidade, a gente também preocupa com a Agenda 2030, né? Assim, mesmo questionando se realmente a ONU está cumprindo com essa função, né, de cumprir com essa promoção da desigualdade, da redução da pobreza, né, em termos desse modo de produção capitalista, né, a gente preocupa muito com essas dimensões da sustentabilidade. E aí o nosso grupo de pesquisa e extensão, a gente atua, né, nessas quatro frentes, né, a dimensão da sustentabilidade ambiental, a dimensão social, a dimensão cultural e a dimensão econômica. E aí nós vamos apresentar, né, os trabalhos que a gente tá desenvolvendo. Então, a professora Lívia vai falar da tese dela, né, sobre ecossistema turístico, ligado a esse planejamento do território, e a Malu vai falar muito dessa possibilidade de gerar um projeto, um plano para São Jorge, mas com foco no projeto urbano, né, enfim, habitação de interesse social, né, isso para cumprir com as questões do plano diretor, né, que a gente tem, primeiro, fazer a leitura do território, né, então a gente fez aí uma oficina inicial, né, a Lívia vai mostrar, né, dessa preocupação da gente entender o território, primeiro, por vocês, pela visão que vocês têm, pela vivência que vocês têm, né, mas trabalhando essas quatro dimensões, né, e uma coisa que nos preocupa é a escala. Então, como o plano diretor, ele tem uma escala muito grande, abrangente, é muito importante essas iniciativas no território, né, então, vocês já estão
formando esses pequenos grupos, né, de pensar como é que pode ser, né, essa renovação do plano diretor. E a gente sempre trabalhou com planos de bairro, nessa escala menor, que se aproxima do projeto de urbanismo. Então, vocês vão entender como é que entra essa leitura do território, entendendo a configuração de relações que existem, né, na malha viária, a relação com o meio ambiente, né, então, a questão habitacional, né, então, isso tudo vai estar presente no que a gente vai apresentar. Então, Lívia, acho que eu posso passar para você começar, porque como da Lívia a tese de doutorado, acho que é importante vocês entenderem a questão maior, né, que tem a ver com o desenvolvimento econômico, e depois a Malu vai falar do trabalho final de graduação dela, né? Tá sem som, Lívia. Tá sem som. Esqueci de tirar o som, fiz tela cheia. Só um instante. Pronto, vamos retomar. Primeiro, apresentar, né, o tema da minha tese, Planejamento Territorial Participativo para o Ecossistema Turístico em Cidades de Pequeno Porte da Chapada dos Veadeiros. A princípio, eu vou trabalhar Alto Paraíso, né, enquanto na escala do município, né, e vou trabalhar toda a parte de discussão e planejamento participativo na escala local em São Jorge, né, que isso aí foi acontecendo aos poucos, à medida que eu fui avançando na pesquisa, eu percebi que seria importante eu me dedicar a essa escala, que é a que hoje tem um apelo maior e que tem uma interface direta com o turismo também, que é um dos meus objetos. A Lisa já falou um pouco, né? Esse é é o quadro do grupo periférico hoje, se a gente for pensar em como ele atua na Chapada dos Veadeiros. Então, desde 2016, com trabalhos em Cavalcante, e a partir de 2021, né, com trabalhos em Alto Paraíso também. Nesse período todo, a gente tem trabalhado em Cavalcante e em Alto Paraíso de formas, em alguns momentos, semelhantes e em outros diferentes, né? Tem trabalhado muito com a comunidade Calunga e agora iniciando também esse diagnóstico para contribuir para o plano diretor. E em Alto Paraíso a gente já chegou, né, primeiro com uma percepção para entender o impacto, né, da especulação imobiliária para o território, né, e essa especulação gerada pelo turismo, e agora a gente está trabalhando, né, tentando uma contribuição, pensando o plano diretor e pensando principalmente nessa escala local, como que o turismo pode trazer mais impactos positivos que negativos. Né? Como a Lisa já sinalizou, o pilar dos nossos trabalhos dentro do periférico são as dimensões da sustentabilidade ambiental, social, econômica e cultural. E aí, qual é o objetivo da minha tese? Que é elaborar e sistematizar parâmetros de planejamento territorial participativo para o ecossistema turístico em cidades de pequeno porte, na região das Chapadas dos Veadeiros, e subsidiar a revisão do plano diretor dos municípios a partir da experiência, que no nosso caso, que eu pus errado, é Alto Paraíso, né, especialmente São Jorge, no entorno do Parque Nacional. E como objetivo específico, né, eu vou investigar e estruturar o pensamento, né, do ponto de vista do consumo e essas relações que estão estabelecidas. Vou levantar nessas dimensões do ecossistema turístico, que a gente trabalha muito dentro dessa perspectiva ecossistêmica nas áreas naturais. Então, como a gente faz essa ponte ecossistema turístico e ecossistema urbano? Vou apresentar o planejamento territorial participativo como uma tecnologia social capaz, né, de viabilizar e potencializar a força da comunidade e apresentar, né, as bases teóricas a partir dessa nova construção. Como hipótese, né, eu parto das expectativas de que a ausência da compreensão de ecossistemas complexos limita o processo de planejamento e o alcance das instituições nos territórios, negligenciando os saberes e as praxes, considerando a ausência dos estudos aprofundados, como de capacidade de suporte e o diagnóstico participativo. A gente percebeu um pouco isso na caminhada do próprio plano diretor, dessa ausência da participação social e da credibilidade dada
a voz da comunidade, né? O diálogo teórico-prático e a sua interação com os saberes locais garantem a participação qualificada da comunidade nos processos de planejamento em busca de um desenvolvimento territorial pautado na aplicação dos benefícios a partir da integração do turismo e das tecnologias sociais. Todas as vezes, a gente está muito condicionado a entender a tecnologia como a tecnologia dura, né, que gera produtos da própria internet, coisas mais, digamos, tecnológicas do ponto de vista mercadológico. Mas a tecnologia social, ela vem exatamente para mostrar que não, né? A gente pode construir tecnologias a partir dos nossos saberes e criar processos que sejam mais participativos e mais acessíveis às comunidades, inclusive às comunidades menores, né? E, por fim, a construção de parâmetros, padrões de planejamento territorial, possibilita melhor compreensão dos processos locais e da complexidade presente na realidade dos grupos sociais. É isso que eu espero conseguir validar, né, com essa pesquisa, principalmente. Todas as hipóteses, elas vão ser avaliadas, ou validadas ou refutadas, mas essa, sem dúvida, é a minha grande aposta. A metodologia que a gente trabalha dentro do grupo, né, a metodologia a gente usa como método a pesquisação, né, que ele é cíclico, mas não sequencial, né? Ele pode interagir em alguns momentos, propondo uma inversão ou retomada dos processos. Então, a gente começa no processo de investigação para partir para a ação. Então, é desde a questão da validação do problema de pesquisa, o levantamento documental, o levantamento dos dados, o planejamento de melhorias, né, as ações de implantação, implementação e a avaliação e monitoramento. E o grupo periférico, ele tem uma metodologia que hoje é certificada, né, e ela parte, né, do princípio da aproximação com a comunidade, o que já fortalece esse processo participativo, no sentido de que nós não construímos o processo dentro da universidade para desenvolver e aplicar na comunidade. A gente constrói o processo junto com a comunidade desde o começo, entendendo que ela conhece a realidade e ela tem maior capacidade, maior capilaridade para articular e apresentar, né, as demandas e as estratégias e soluções. A partir daí, né, desse conhecimento, a gente faz o diagnóstico participativo, constrói as táticas urbanas de agenciamento de atores, né? Essas 3 primeiras etapas, a gente trabalhou junto até o momento, eu vou apresentar depois de uma forma bem rápida para todos conhecerem, e agora a gente já está passando pela segunda parte, né, desse processo, que é a elaboração dos designs interativos, né, dos padrões, os jogos de padrões, a apresentação, né, de fotos, essa construção de boas práticas, e a construção, né, de cenários, que é o nosso grande desafio para se pensar, né, que São Jorge nós queremos. E finalizamos com essa assessoria sociotécnica que perpassa todas as outras etapas, já que a gente está passando pelo processo de revisão do plano diretor e temos encontrado com frequência a necessidade de interagir e de assessorar as demandas que vocês precisam apresentar, seja dentro do GT, dentro do CONDEMA, dentro do CONTUR. Então, eu tenho participado de muitas reuniões, né, para atender a essa demanda. A pesquisa está dividida em 3 etapas, né, a aproximação, a interlocução com a comunidade, o próprio estudo de caso, que aí sim a gente vai focar na comunidade de São Jorge, e a validação, né, das nossas pesquisas. Em todas as etapas, em todos os nossos trabalhos, a gente apresenta os resultados parciais, exatamente, né, como uma estratégia de validação, de mostrar e de conseguir, a partir desses resultados, né, novas potencialidades, né, identificar com vocês novos caminhos ou correção, ou a própria correção do caminho. Então, os nossos resultados iniciais, né, em julho, quando a gente teve aí, foi muito no sentido de construir o inventário dos atrativos e a gente entender, né, a densidade dos meios de hospedagem, dos bares e restaurantes, né, dos equipamentos de alimentação, como isso se dispunha na parte urbana de Alto Paraíso
e também, né, dentro de São Jorge, e entender essa densidade, o quanto está concentrado, quais são esses impactos. E, a partir daí, tentar identificar, né, como a gente poderia articular, contribuir, colaborar para se pensar um turismo que seja mais equilibrado para esse território. Quando a gente fez essa parte do inventário, a gente acabou conhecendo, né, a comunidade, tendo acesso a alguns materiais, especialmente ao diagnóstico que estava sendo entregue pela empresa contratada pela prefeitura, e aí houve a primeira demanda da gente sistematizar, né, o que esse diagnóstico falava sobre São Jorge. Então, essa talvez tenha sido nosso primeiro apoio à comunidade e que, de fato, né, por um lado apoiou e, por outro lado, nos trouxe alguns questionamentos que vão contribuir para a construção de um questionário. Né? Dentro dessas questões que envolvem São Jorge, a gente fez São Jorge, a gente fez Moinho, a gente fez a própria sede do município, a gente percebeu que algumas questões eram, de fato, muito importantes e que estavam, né, diretamente ligado ao processo que já deveria ter sido cumprido ou validado do próprio plano diretor, que é de 2000, ele já está, né, bem ultrapassado do ponto de vista temporal, embora muitas das questões que foram colocadas e pleiteadas, tanto do ponto de vista das legislações, como da criação de infraestrutura, não saíram de fato do papel. Então, por exemplo, a própria pavimentação da comunidade de São Jorge, né, que é um desejo da comunidade que seja uma pavimentação ecológica, existe aí uma possibilidade de sair do papel em breve, mas também estava em processo de licitação, né, e estava finalizando esse processo, mas a gente sabe que é um processo lento e a gente precisa aguardar, né. A própria questão dessa construção, né, de espaços ou de disponibilização de recursos para as áreas de interesse social, que a princípio foram previstas essas áreas, algumas casas chegaram a ser disponibilizadas, mas a gente sabe que o déficit habitacional é grande, e hoje São Jorge enfrenta um problema grande, né, com essa questão da habitação de interesse social. A própria expansão dos loteamentos, a gente já conversou em vários momentos sobre isso, e essa natureza do turismo aí, que pelo plano diretor, né, e pelos estudos que existem, muitos estudos apontam essa natureza pautada no ecoturismo. E aí hoje, mais para frente, eu vou trazer um pouquinho sobre o ecoturismo, igual a gente combinou na reunião passada. Bom, como eu disse, né, lendo o diagnóstico, eu já conheci um pouco o plano diretor, já conheci a lei orgânica e alguns materiais, a gente percebeu a necessidade de construir um questionário de avaliação. Hoje a gente não vai trazer esses dados de novo, porque esses dados a gente já validou por 2 vezes com a comunidade, num grupo menor, né, num evento no final do ano passado, e esse ano a gente fez o evento em janeiro e a gente teve um público satisfatório, a gente conseguiu entender que a gente estava nesse caminho certo mesmo, e esse questionário a gente priorizou, né, trabalhar essa leitura a partir das dimensões da sustentabilidade, mas percebendo, né, a gestão da cidade, a qualidade de vida, como isso está interagindo, como isso é avaliado pela comunidade, as questões do turismo e as questões de participação para o processo de revisão do plano diretor. E isso foi muito interessante, que nos, né, proporcionou também uma participação maior, tanto no evento do Condema, que foi em agosto do ano passado, como na audiência pública esse ano. Eu apoiei o grupo de trabalho do Contur também, a convite do Contur, para pensar, né, em estratégias e sugestões para o processo de revisão. Então, de alguma forma, a gente tem conseguido atuar com a comunidade, né? Então, quais foram os nossos resultados? O ano passado foi a nossa primeira visita à comunidade, né, onde a gente foi para participar de um evento do Polo Chapada, mas a gente também aproveitou para conhecer a SJOR, e na ocasião a gente conheceu o Jefferson, a Mércia e a Teia, né, e a gente teve essa possibilidade de dialogar sobre os principais problemas que São Jorge vivencia. Nesse processo, né, eu já havia conversado com algumas pessoas de forma remota e peguei, né, consegui articular outros contatos
para também trazer essas outras perspectivas, né, nas entrevistas remotas online. Bom, nós percebemos a necessidade de imagens, né, na nossa atividade em janeiro, a gente, inclusive, falou sobre isso, a gente não tem um mapa completo de São Jorge, porque quando a gente vai gerar os mapas, eles consideram que está estabelecido pela prefeitura. Então, são só as áreas regularizadas que são mais fáceis da gente delimitar na construção dos mapas. E pensando nisso, quando aconteceu o encontro do Polo Chapada no ano passado, em setembro do ano passado, a gente fez uma visita com o drone, né, da universidade, conseguiu fazer algumas imagens, até para a gente entender essas áreas de expansão. Esse material foi disponibilizado para a comunidade, né, para ela poder usar, poder, inclusive, fazer as leituras necessárias para esses processos. Em janeiro desse ano, né, a gente fez uma nova ida à comunidade, então a gente foi em julho, foi em setembro, agora foi em janeiro, onde a gente fez uma roda de conversa com a comunidade no dia 17, no dia 15, dia 16 de janeiro, onde a gente entendeu um pouquinho quais eram os grandes gargalos, né, que um está muito pautado nas questões sociais e ambientais, né, que está relacionado à regularização fundiária, à expansão, as áreas de expansão e as questões relacionadas, né, à moradia. E a outra também, mas que também dialoga com esse problema, é a necessidade, né, de repensar as áreas de habitação de interesse social, e foi colocado muito quais são esses critérios, né, se a gente considerar que São Jorge passa por um fluxo migratório há muitos anos, e a gente tem moradores muito antigos, mas também tem muitos chegantes. Então, como que isso vai, né, ser entendido pela política pública, especialmente dentro do plano diretor, quando ele for prever, né, novas habitações de interesse social. Alguns dos resultados da nossa oficina, a Virna estava presente, a Ana Paula, a Messi estava presente na roda de conversa, estava presente também nesse dia, né, e que a gente trabalhou, primeiro, uma leitura da cidade, e depois, né, na construção de problemas e soluções, né, contextualizar como é São Jorge e quais são as soluções que a gente precisa. Eu não vou passar todas as questões detalhadas, porque todos vocês já tiveram acesso, inclusive a gente criou o Drive disponibilizando para a comunidade, né, todo esse material. Mas aí a gente trabalhou cada uma dessas dimensões, e a Malu vai falar no final, né, a análise que foi feita e a construção dos padrões a partir disso. Então, quando a gente fala da dimensão ambiental, muitos dos problemas apontados estão relacionados à questão da drenagem, a questão do lixo, a questão da expansão, né, em direção ao parque, né, não só ao parque nacional, mas ao parque municipal, a própria necessidade de delimitação e demarcação do parque, que a princípio parece que vai sair logo, né, as formas de uso e os excessos, né, pela própria presença do turista, né, como está essa lógica aí do som, da produção de lixo, quais são e aí, por outro lado, a gente apresentou quais eram as estratégias, né, a gente vai trabalhar com reciclagem, a gente vai estimular esses grupos, né? Como que a prefeitura pode amparar, qual é o compromisso que a prefeitura pode amarrar com as associações, né? Por exemplo, como as RPPNs, como pode ser desburocratizada as reservas, como vai acontecer o processo de regularização fundiária, se a gente considerar a própria, o que já está estabelecido hoje com relação a área, né, do que é rural, o que é urbano, quais são essas áreas, como que isso vai dar, como a gente pode tornar a questão do fornecimento, né, de energia mais viável, né, e proporcionar talvez energias mais limpas, se é um objetivo, né, de Alto Paraíso ser uma cidade mais sustentável, mais resiliente. E aí, na dimensão social, a gente vai trabalhar alguns dos aspectos que já foram vistos também na nossa conversa inicial, que era a questão da habitação de interesse social, né, a questão do saneamento, que aí é muito delicado, saneamento básico, a precarização da saúde, a ausência, né, de creches,
E de ocupar... Lívia, desculpa te interromper, tem gente querendo entrar na sala, você consegue? Só um pouquinho. Desculpa. Prontinho. Aí. Essa questão, né, das necessidades que a própria comunidade tem, da regularização fundiária e tudo mais. Na dimensão cultural e emocional, né, a diversidade cultural que tem, se a gente for pensar pelo próprio fluxo migratório natural que a gente tem, a necessidade de reconhecimento identitário da comunidade, o empoderamento e a apropriação. E só vou autorizar aqui, gente, que mais gente chegou. Pronto. Essa necessidade de apropriação, né, da própria identidade, desse reconhecimento e autorreconhecimento, a criação dessas identidades, identificação dos símbolos, e foram muitas sugestões colocadas que contribuíram muito para a gente repensar, né, o que é essa dimensão cultural e emocional, como eu me aproximo, qual é essa noção de hospitalidade que a gente tanto fala no próprio turismo, e como, né, os eventos podem, de fato, dialogar com essa questão. Na dimensão econômica, lógico, né, a gente veio no sentido do confronto, né, dos conflitos entre moradia e economia, os principais problemas, né, que são gerados pelo turismo, como a questão da mobilidade e acessibilidade, gestão de rejeitos, né, que foram questões que foram reincidentes. A partir disso, a gente chega, né, a essa noção da dimensão da sustentabilidade interagindo não só como as dimensões da sustentabilidade urbana, mas trazendo essa interface com o turismo, pensando, né, em eventos mais sustentáveis, pensando numa maior patrimonialização da própria comunidade, essa questão do fortalecimento identitário, em como a gente consegue, né, trazer essa amarração entre, né, a grande oferta que a gente tem de apartamentos, de residências para o turismo, e esse equilíbrio para atender a própria moradia. Oi? Não, aqui, trovão aqui. Ah, tá. As questões, né, de se pensar a acessibilidade e os espaços de lazer para a comunidade. E a gente teve aquela reunião, né, que a Laura e a Mari estiveram presentes, que contaram um pouco sobre a experiência do Vale da Lua, e a gente assumiu alguns compromissos, né, e esses compromissos não são exclusivos do periférico, tem um compromisso que foi assumido pelo periférico, e outros que foram pelos grupos, né, pelos representantes da comunidade no processo de revisão do plano diretor. Né, que primeiro é se pensar nessa compreensão das EIs, né, a gente precisa entender quais são essas áreas, né, levantar as pessoas e os locais que representam a cultura local, e o apoio técnico, né, da UNB para a criação do grupo de trabalho. Para isso a gente está criando, né, o Drive, a gente tem estimulado e tentado, né, organizar todos os materiais que estão chegando lá, e apresentação de casos, né, de turismo construídos para o desenvolvimento local, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje. E pensando nisso, eu começo trazendo a questão do ecoturismo, que é a forma que hoje é visto dentro do plano diretor, né, de certa forma vai trabalhar essa noção do turismo pautado no ecoturismo, e isso é natural pela própria natureza aí de São Jorge, de Alto Paraíso, essa disponibilidade, né, de recursos naturais e essa potencialidade de se pensar a sustentabilidade a partir da interpretação do ambiente natural, né? E a gente tem que entender que o desenvolvimento do ecoturismo, ele é pautado, sim, em algumas questões chaves, como a própria viabilidade desses recursos. Então, a gente conversou nas oficinas, em outras oportunidades, de que eu tenho o recurso natural, eu tenho o Parque Nacional e o Parque Municipal, mas nem todo o parque, nem toda a área do parque a gente pode estar presente. Como que a gente faz essa gestão, como deve se pensar nisso, né, nessas bordas, e como que está acontecendo hoje. A gestão ambiental,
né, como ela acontece, os planos, né, necessidade de plano de manejo, né, não só do Parque Nacional, do Parque Municipal, hoje também, né, da própria APA, porque a gente tem a APA do Pouso Alto aí em Alto Paraíso, né, como a cadeia produtiva se integra e interage, né, entre si e com a própria cidade, pensando na valorização local, né, a necessidade de construção de parceria em rede, talvez esse seja um grande desafio para o ecoturismo de São Jorge, que é trazer, né, essa parceria com os outros municípios que compõem a Chapada e que tem um apelo turístico semelhante, mas que pode ter uma diversificação da oferta também, né, o envolvimento comunitário, né, é fundamental quando a gente trabalha com ecoturismo, a presença da comunidade de forma ativa, né, como ela se insere, como ela atua, em que medida ela é atendida. A agregação, né, de atratividade, então, quando eu trabalho em rede, eu tenho essa possibilidade, e a acessibilidade. Deixa eu permitir. Bom, eu estou reduzindo só para receber, para aceitar algumas pessoas. Quando a gente vai falar, né, sobre o ecoturismo, eu busquei um exemplo, porque foi uma demanda que vocês colocaram no encontro passado, né, um exemplo de ecoturismo, que não existem, gente, exemplos assim, de casos de sucesso, tudo lá dá certo. Mas existem exemplos que estão acontecendo de uma forma, em alguma medida, satisfatória. Então, eu trouxe da Chapada Diamantina, que também está numa área próxima a um parque nacional, né, e que tem hoje uma preocupação, né, de trazer essa sustentabilidade territorial, né, com atrativos muito semelhantes aos de São Jorge, que são os atrativos naturais e culturais, né? E eles colocam, né, alguns dos materiais que eu encontrei sobre a Chapada Diamantina, dessa preocupação com o crescimento do fluxo turístico, porque eles já perceberam que se eu amplio muito esse fluxo, né, se o meu foco está muito na ampliação desse fluxo turístico, eu posso, sim, comprometer essas áreas naturais que são ambientalmente frágeis. Então, será que São Jorge tem se preocupado com essa questão? Como será que a gente está trabalhando? Então, quando a gente for, né, conversar um pouco mais sobre o ecoturismo ou sobre o turismo de base comunitária, a gente vai precisar, sim, né, avaliar como que essas questões têm se dado, né, dentro do território. E aí é importante a gente lembrar que já existe uma legislação do Estado, do Estado do Goiás, que é sobre o ecoturismo, propondo o desenvolvimento do ecoturismo, né, muito pautado no desenvolvimento do turismo sustentável, né, e pensando, né, nessa necessidade de se estabelecer regras que garantam a biodiversidade. A gente tem que lembrar que a Chapada né, tem o tombamento, né, pela Unesco, e ela é fundamental, né, não só pelo seu tombamento, mas pela garantia, né, das águas para a população como um todo, não só para a população da Chapada dos Veadeiros, porque ela está, né, numa área privilegiada de mananciais, de nascentes. E aí eu resolvi visitar, né, as outras legislações de Alto Paraíso para ver se o turismo está contemplado também nessas outras legislações e como que ele está. Então, na Lei Orgânica de 1990, ele vem com esse papel, né, de fator de desenvolvimento socioeconômico. Então, ele vai trazer, sim, né, essa preocupação com as 4 dimensões, porque ele vai falar como fator socioeconômico, ele vai falar da preocupação, né, com a cultura local, e, lógico, não tem como falar de nenhuma dessas questões se a gente não lembrar, né, dessa questão ambiental, que é muito forte aí em São Jorge. E aí o plano diretor de Alto Paraíso, ele vai ter essa preocupação também, né? Ele vai trazer em vários momentos essa necessidade de se pensar o turismo, sempre muito associado, né, à questão econômica, em alguns momentos à questão ambiental, né, e diretamente a questão social, quando ele vai pensar, né, na questão econômica e no fomento de trabalho e renda. E esse é o grande desafio, né? O turismo, ele é muito associado
a uma tábua de salvação, como se fosse possível, pelo turismo, a gente resolver todos os problemas econômicos do município. Só que hoje a gente sabe que isso não é possível, a gente consegue equalizar, a gente consegue contribuir, a gente consegue, em alguma medida, criar estratégias que promovam, né, um maior equilíbrio ou um maior acerto nesse processo de interação comunidade, desenvolvimento local e o desenvolvimento do turismo. Mas, lógico, a gente ainda tem um poder econômico muito forte, né, que está associado a um lucro que não necessariamente é distribuído e que muitas vezes, ou a maioria das vezes, intensifica, né, as desigualdades da cidade. E aí o plano diretor de Alto Paraíso, ele tem um olhar sobre São Jorge, e o que chama a atenção é que ele não tem esse olhar sobre o turismo, apesar de São Jorge ser a única entrada, né, para o Parque Nacional da Chapada, e a gente ter, sim, um fluxo turístico muito grande. Ele não foi contemplado, né, dentro dessa perspectiva, o que agora precisa ser revisto para o próximo plano. Né? Se eu estou numa área que tem a presença intensa de turistas, a gente precisa pensar, né, em como trabalhar isso para garantir a essa população um maior equilíbrio. E aí, né, pensando nisso e nas outras conversas que a gente teve, a gente começou a pensar, então, como complementar esse ecoturismo, ou qual seria uma outra estratégia para se pensar o turismo. E aí eu trouxe como exemplo, né, o turismo de base comunitária, que ele é pautado no protagonismo da população, né? Então, a população, ela não necessariamente se restringe a trabalhar com o turismo como mão de obra, mas sim, né, a protagonizar os espaços do turismo, seja sendo proprietários de equipamentos, né, ou sendo guias, né, tendo uma voz, um espaço de fala reconhecido como de alguém que vai conseguir ou que vai privilegiar os benefícios da comunidade como um todo. Então, um espaço da coletividade. E aí teve o ano passado, né, um evento sobre turismo de base comunitária em Arraias, que é bem próximo, né, ou um pouco próximo daí, que foi bem interessante, que ele vai falar, inclusive, de se pensar, né, em como a gente pode ir além da oferta turística, mas no diálogo e na interação, né, que é a interação, principalmente, ela é um pilar de se pensar o ecossistema, mas de se pensar, né, nessa troca com o visitante, né, da comunidade ensinar ao visitante a importância do seu território. E aí, sim, ela, de fato, ela se reconhece como portadora e responsável pelo território. E aí eu trouxe como exemplo a reserva extrativista da Prainha do Canto Verde, né, que é no Ceará, em Beberibe, porque é uma experiência que já acontece desde a década de 90, ela surgiu a partir de um conflito imobiliário, né, grande, judicializado e que foi definido posteriormente, já no meio dos anos 90, começou na década de 70, onde a comunidade ganhou, né, esse processo judicializado e teve direito à terra, né, e que garantiu nesse fortalecimento da população e a busca pelo associativismo como forma de organização, né, e hoje eles se organizam para trabalhar o turismo, né, eles têm um processo um pouco diferente, porque o turismo já nasceu dentro dessa perspectiva de acomodar as pessoas em suas casas e não necessariamente na construção de infraestrutura turística, mas isso garantiu, não inviabilizou que todos tivessem acesso aos benefícios do turismo, porque eles criaram um fundo social gerido por essa associação a partir da arrecadação do turismo e que prioriza, né, atender as demandas da comunidade como um todo. E eu trouxe também o projeto Acolhida na Colônia, é um projeto que ele acontece em 3 estados brasileiros, no Rio de Santa Catarina, a principal, Rio de Janeiro e São Paulo, e que ele prioriza o turismo rural, né, o agroturismo, exatamente para aproveitar o potencial do agro nessas regiões,
E eu trouxe porque o plano diretor ele também vai propor, né, se pensar o agroturismo em alguns territórios. A gente tem que ter bastante cautela quando a gente pensa, porque esse agroturismo que é trabalhado aqui é da agricultura familiar, e não necessariamente, e não o agro, né, dos grandes latifúndios, porque o agro dos grandes latifúndios ele não tem espaço, né, para essa abordagem, muitas vezes pela própria natureza do negócio, né, ele tem uma outra perspectiva. Mas o que chama a atenção nesse projeto, e que eu achei interessante trazer, que ele vai reforçar essa necessidade das parcerias, né, do mesmo jeito que a gente já falou lá, né, de trabalhar em rede, e a importância, né, que a Chapada como um todo tem, e a possibilidade que São Jorge e Alto Paraíso tem de trabalhar em redes com os outros municípios, aqui também, nessa proposta, embora pautada, né, em empreendimentos, ela trabalha muito, né, com essas parcerias com outras instituições de ensino superior, com associações, com o SEBRAE, com organismos de turismo, e ela traz, né, esses empreendimentos que trabalham com esse projeto, Acolhida da Colônia, ele tem uma certificação, um processo de certificação dado por essa associação. Bom, eu estou indo rapidinho, porque a gente ainda tem mais uma apresentação, mas para a gente pensar agora, né, hoje talvez a gente não tenha tempo de trabalhar com tudo isso, vocês devem estar me perguntando onde você quer chegar com tudo isso, e onde eu quero chegar, na verdade, no que a gente já conversou em outros momentos, entender, né, como é essa dinâmica de São Jorge, como ela interage com a realidade de Alto Paraíso, e proporcionar, né, de alguma forma, algum instrumento que garanta ou que promova a comunidade, que dê a ela esse autoconhecimento e a autogestão necessária. Então, para isso, a gente precisa entender que turismo nós temos em São Jorge, quais são os desafios, como podemos integrar o turismo à dinâmica da vila, onde podemos chegar e quem pode participar. E aí eu trago essas questões porque elas também vão estar diretamente relacionadas ao processo de revisão do plano diretor, né, que é algo que tem sido muito forte na comunidade. E qual é a minha contribuição a partir disso? Qual é a minha contribuição enquanto grupo periférico, né? Que também tem a Malu, vai ter a Daniele, tem o João, né? Como a gente vai contribuir? Né? A partir da minha tese, é na proposição de um plano de turismo para São Jorge, entendendo, né, a importância do turismo para o território e que ele se torne, né, um processo de construção, um processo construído de forma participativa e que proporcione, né, o protagonismo da comunidade. Mas para além desse olhar, né, do plano de turismo, para eu chegar nesse processo, o que a gente espera fazer? E aí até para vocês, né, já construírem essas expectativas. A gente pretende elaborar, né, os parâmetros norteadores para o turismo local, com base no interesse da comunidade, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com turismo de base comunitária. Como que a gente vai trabalhar, né? Como a gente vai construir? A gente vai construir redes entre os empreendimentos de meios de hospedagem, bares e restaurantes, né? Para isso, a gente também precisa identificar quais são os parceiros da Vila de São Jorge, né? Quais são os atrativos, os meios de hospedagem, os bares de restaurantes, que são ou de pessoas nativas, ou que estão na comunidade há muito tempo, ou que, pelo menos, né, contribuem para o desenvolvimento da comunidade, que não tem somente um espaço para alocação ou para oferta de alimentos, bebidas no período de alta temporada. Então, a gente precisa mapear essas informações, né? E a partir daí, a gente vai construir cada vez mais, né, insumos para vocês dialogarem nas reuniões de revisão do plano diretor, né, que foi uma demanda muito colocada na reunião passada pelo Sebastião e pelo Eduardo. E, por fim, né, existe a proposta do museu comunitário, a gente já está sabendo que já existe a legislação, né, para a construção do Museu do Garimpo, mas a ideia do museu comunitário, ela vai de encontro, sim, né, com essa proposta, o desenho do museu que é mais aberto, e o projeto, né, de tipologias para a construção da habitação de interesse social, que vai ser, né, a contribuição, uma das principais contribuições da Malu,
né, com o TCC dela. E para isso a gente vai conhecer agora, então, né, essa abordagem, como que a gente já tem trabalhado essa questão. Malu, fica à vontade. Lívia, antes de passar para a Malu, só para reforçar que não é muito comum trabalhar, né, arquitetura e urbanismo e turismo junto, então está sendo uma coisa inovadora nesse sentido, né, de um trabalho alimentar o outro, né, além da questão ambiental, né, que inclusive a Daniela vai dar muitas contribuições. Mas o que a gente pensou, Olivia, acho que você esqueceu de falar, da gente talvez até criar um selo desse turismo comunitário, desse Amigos de São Jorge, né? Para fortalecer isso, né? Assim, essas iniciativas que estão sendo feitas, né? Desde de donos de atrativos, a iniciativas da comunidade, né? Então, talvez pensar nisso também, né? Nesse selo, né? Enfim. A Mércia levantou a mão, deixa ela falar enquanto a Malu se prepara ali. Então, eu queria perguntar, Lívia, como é que incluiria aí, nesse trabalho, principalmente na questão de turismo, os condomínios rurais? E os condomínios rurais estão se constituindo e a gente não sabe como é que isso entra, entendeu? Como é que isso entra no plano diretor? Como é que isso, quais os prós e os contras desse processo, né? Qual a legalidade disso? Qual a importância disso para o município? O que é que vai trazer como é que se diz, de divisas para o município? Ou o que é que vai trazer de ônus para o município, entendeu? Então, eu acho que a gente carece, principalmente dentro desse estudo do turismo, a gente carece de um estudo mais aprofundado sobre esse modelo de turismo que está já se iniciando lá, já vem se iniciando, né, aos redores de São Jorge, porque é um turismo que compete com o turismo local, né, com o turismo formalmente estabelecido, e como é que isso poderia ser agregado, né? Ou não? Como é que isso se agrega? Como é que isso acontece? Bom, Messi, a gente já teve em alguns momentos algumas questões colocadas a esse respeito, né? Os condomínios rurais, eles não vêm dessa perspectiva do turismo, né? Foi até questionado depois do evento do Condema se existia uma legislação para os condomínios rurais turísticos. Eu falei, não, não existe condomínio rural turístico. A experiência que a gente tem de condomínio no turismo são dos condomínios verticais, que é o pool hoteleiro. A gente não tem essa experiência do rural, né, de se pegar, como está sendo colocado, de se pegar as áreas rurais e fazer os loteamentos, né, dentro respeitando, né, os limites estabelecidos pelas legislações municipais. Então, em termos de legislação, eu até procurei umas outras pessoas para perguntar, e ninguém conhece essa legislação dos condomínios rurais para turismo. Eles são condomínios rurais. Para a legislação de condomínios rurais, tem acontecido algumas iniciativas, algumas conversas, inclusive da própria gestão, né, da própria administração pública do Goiás, né, que já traz essa proposta. Então, é muito delicado, porque o que está sendo colocado de condomínio rural não é a experiência que a gente tem de condomínio no turismo. Porque o condomínio no turismo, você tem um quarto dentro do hotel, que você pode ou não abrir para o turismo, né? E aí, para o hotel fazer a comercialização. Então, você tem um síndico, você tem a parte dos apartamentos que são do condomínio, né, que as pessoas podem morar ou abrir para locação, e você tem a outra parte, né, que são exclusivos para o turismo. Você vai ter isso em hotéis maiores, né, em alguns resorts, que você consegue também ter esse tipo de apartamento, porque as pessoas já constroem, né, acho que aqui em Pirinópolis a gente teve alguns casos de
hotéis maiores que construíram já comercializando o quarto. Então, até esse uso diferente que está sendo proposto, que é por 12 famílias, tendo sorteios. Né? A gente ainda não tem uma materialidade dessa legislação. Então, é um processo que a gente precisa acompanhar, porque o processo está acontecendo junto com a legalização do processo, como muitas coisas. Então, a gente precisa acompanhar para entender, né, e aí entender também quais são os interesses e a quem, né, esses interesses atendem. Pois é, Lívia, a gente pode incluir a Mariana Levi, que está bem interessada em ajudar, né, que ela é do direito, porque me preocupa bastante isso que a Mércia falou, você vê o caso de Boipeba, né, ali, né, eles tiveram que barrar, né, e está tendo um boom de turismo rural, né? Assim, por exemplo, a Lívia mostrou o caso aí dos assentamentos, a reforma agrária. Aqui mesmo a gente está trabalhando na nossa residência multiprofissional, Ciência, Tecnologia e Sociedade, trabalhando na Habitat, Agroecologia, né? Economia Solidária, Turismo e Saúde. E aí, num dos assentamentos da MST, a gente está vendo a questão forte do turismo lá dentro, né? Então, assim, existe essa tendência ao turismo rural, né? Então, é uma coisa que é muito preocupante aí, porque, igual a Mércia já colocou, é onde eles vão entrar com muito dinheiro, né? Assim, com muito. Então, eu acho que vai ter que, talvez, a gente trabalhar um pouco, assim, talvez convidar algumas pessoas para um encontro desse, na área jurídica, sabe? De regularização. Eu acho que talvez seja interessante, né, gente? Trazer pessoas que possam realmente esclarecer melhor isso, sabe? Porque se expandir do jeito que se promete, em termos, não precisa nem grandes empreendimentos. Uma quantidade imensa de pequenos empreendimentos de um alqueire, né, que é o permitido, se começarem a abrir condomínios para o turismo, para alugar casas Airbnb, quebra o turismo local, entendeu? Vai haver um desequilíbrio socioeconômico. Então, a gente teria que ver qual legislação que vai realmente regulamentar isso daí. Temos sim, mas eu acho que a gente tem que trazer pessoas que trabalham diretamente com isso. Né? Assim, talvez conversar com a promotora, sabe? Assim, e daí a gente criar um encontro desse focado nisso, sabe? Assim, nessa parte, né? Inclusive de regularização, porque tem pessoas aqui que estão com interesse na regularização, né? Né? Dessas áreas já consolidadas, né? Então, acho que a gente deveria criar um evento só para essa temática, sabe? Porque né? tem os que têm o condomínio para moradia, e aí, mas o que eu estou falando do condomínio para turismo, voltado ao turismo, entendeu? A aluguel, a Airbnb. Na realidade, é levar pousadas para a área rural. É o caso desse negócio, dessa área de Boipeba, né? Vai chegar, né? Estão barrando, né? Um grande empreendimento, né? Desse porte, assim, né? De terrenos grandes, né? Enfim, então é isso, né? Então tem que ver como barrar isso, né? Como que pode ser? Como que pode Qual a evitar isso? legislação que vai regulamentar isso daí, né? Para que isso não seja algo completamente predador do turismo local, porque ele passa a ser um turismo marginal, na medida que ele não se submete às normas da prefeitura, na medida que ele não recolhe impostos, mas concorre fortemente com o turismo formal, né? Isso, Então, eu acho que isso é uma das grandes preocupações que a gente deve ter aí agora nessas regulamentações de condomínios, né? Uhum. Com certeza, mas eu acho que a gente tem que focar no encontro especificamente para ouvir Para pessoas essa que. legislação, né? É, é. É verdade. Bom, vou passar para a Malu, então. Pode passar para a Malu. Oi, tá me ouvindo? Sim?
Ah, beleza. Porque eu fiz aqui uma gambiarrazinha para conseguir usar o microfone, aí só para ter certeza que tá tudo bem. Eu desliguei minha câmera porque às vezes a internet fica meio ruim, então vai ficar só meu áudio mesmo, mas tá todo mundo vendo, né? Aqui a minha Você tela. consegue aumentar, Malu? Porque ela não está com tela cheia, né? Não, é porque, assim, eu vou passar rapidinho, só para mostrar aqui como tá, e depois eu boto na tela cheia, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Só para mostrar aqui. Então, gente, o TCC de arquitetura tem duas partes. Essa aqui que eu estou apresentando hoje foi a Diplo 1, né, o TCC 1 que eu fiz, com algumas modificações, mas, enfim, eu vou partir desse trabalho aqui que eu fiz para dar o prosseguimento esse semestre. Lembrando que isso aqui é um trabalho em andamento, então não tem nada aqui que é fixo, você pode me ajudar dando algum outro ponto de vista, que vai ser muito bem-vindo. Aí aqui foi montado um caderno, né, o tema é Vila de São Jorge, Memória e Infraestrutura, Urbanismo Participativo para Adequação do Ecoturismo e da Qualidade de Vida. Aí eu só deixei assim 2 páginas, porque como é um caderno, sabe, toda vez que tiver essa imagem, a imagem vai ficar nos 2 lados do caderno, assim, quando imprimir no futuro. Acho que ela caiu. Não, Malu? Oi, tô aqui, Não, tá aqui, eu tô ouvindo. tá ouvindo? Beleza. Se der algum problema, é só avisar. Aí, enfim, que eu já vou dar a tela cheia, que aí já dá para enxergar melhor. Bom, aí aqui eu vou passar mais rápido nesse início, que é uma parte mais acadêmica, né, resumo, introdução, justificativa e tudo mais, que é para a gente dar o foco só na parte das 4 dimensões da sustentabilidade. Mas eu vou passar assim, mostrando o caderno como um todo, como ele está até o momento. Falando um pouco sobre o resumo, eu também fui colocando bichinhos do cerrado para trazer um pouco, assim, deixar o caderno um pouco mais colorido. Sumário, aqui também foram fotos que a gente tirou, a equipe do periférico, né, tirou lá de São Jorge, falando um pouco da introdução, o que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, qual é a relação dele com São Jorge, quais os problemas que São Jorge vem enfrentando até o momento. Aqui algumas imagens, aí também vamos para justificativos e objetivos. A justificativa, no caso, são as demandas mesmo de vocês, né? As demandas urbanas, turísticas, culturais e habitacionais que a gente já descobriu, a gente já conversou, né? E percebemos que existem. Então, essa é a justificativa do nosso trabalho. E os objetivos, né? O objetivo geral é desenvolver esse planejamento comunitário, né, essa proposta de projeto urbano, reabilitação ambiental e urbana para a vida. E agora, como objetivos específicos, a gente tem realizar a leitura do território com participação da comunidade, que a gente já fez junto com vocês, desenvolver o diagnóstico participativo das dimensões da sustentabilidade, que também já está nesse trabalho, identificar áreas de possíveis intervenções urbanas, o que tange na infraestrutura, identificar padrões espaciais de acontecimentos, e estudar as áreas propícias para a criação de ZEIs, né, que são zonas especiais de interesse social. Aí a metodologia, que a professora Lívia já explicou muito bem, vou passar rápido aqui nessa parte. Aqui algumas imagens dos nossos encontros, né, com a comunidade, aqui o que foi produzido. A fundamentação teórica é só mostrando livros, artigos que eu usei para poder escrever os textos que estão por vir, então vou passar rápido aqui também. Aqui, falando um pouco sobre o contexto da vila, né, o contexto histórico foi retirado do site de Alto Paraíso, né, da prefeitura, e também do diagnóstico da Arismar, a gente obteve essas informações aqui, desde quando era só uma vila provisória de garimpeiros, né, que vieram, até atualmente a vila atuando mais com o turismo e o ecoturismo. Aqui uma pequena linha do tempo, né, que eu fiz. Aqui também falando um pouco sobre o contexto físico de São Jorge, né, falando dos quilômetros quadrados, dos habitantes, tudo baseado também no relatório da Arismar e do IBGE. Aqui só um mapa de situação, né, para a gente entender onde fica São Jorge, onde também vai ficar a Vila Cristal e a Ecovila ali, você consegue perceber já que tem alguns ramos, assim, dessas ruas que já estão passando para dentro do perímetro do Parque Nacional da Chapada, o perímetro está em verde.
Aqui algumas imagens desse contexto físico que a gente encontrou lá, andando pelas ruas, a gente foi tirando essas fotos. E o contexto também cultural, né, que é esse sincretismo dos saberes e costumes que temos lá, né, é uma cultura muito rica. Aí depois, essa parte aqui de referências projetuais são alguns projetos que vão servir de estudo de caso ou de inspiração para fazer as próximas etapas, né? Então, eu trouxe aqui a Ecovila Piracanga, que é uma ecovila que fica localizada numa área de proteção ambiental, e todos os cuidados que essas pessoas tomam, porque elas estão dentro de uma área de proteção ambiental, então elas vivem, assim, um estilo de vida completamente diferente. Aqui algumas imagens, a Ecoaldeia Naxira, que é uma ecovila rural, e as mulheres, elas trabalham nessas plantações aí, na foto em volta, não sei se está dando para ver, mas elas também têm a questão do ecoturismo, então todo o conjunto habitacional delas, a parte de baixo, as casas, assim, na parte de baixo é a moradia delas, e na parte de cima, no segundo andar, tem ali um quarto que é para o aluguel, já pensando nessa questão do turismo e tudo mais, para elas mesmas alugarem um quarto, né? Algumas imagens aqui, depois aqui o Ecobairro, que é uma escala um pouco maior, mostrando o bairro de Maipú, no Chile, que os vizinhos mesmos se organizaram para fazer reformas, eles mesmos, nas calçadas e em algumas áreas verdes que tinha lá. Então, assim, hoje ele já tem horta comunitária, tem composteira, já plantaram mais de 100 árvores aí em toda essa área desse bairro. Enfim, é uma coisa assim mais de resiliência, né, dessas pessoas. Aqui algumas imagens. E aqui uma habitação popular, que é aqui lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Essa parte aqui eu confesso que eu ainda vou pesquisar mais, a professora Elisa já me orientou para procurar mais opções de habitações populares para mostrar aqui também. Também um museu da favela, que é localizado no Rio de Janeiro, e ele é um museu territorial, ou seja, ele é vivo, assim, ele é sobre memórias e patrimônio da favela. Não é, assim, aquele museu que a gente tem na nossa cabeça de que vai expor algo físico, sabe? O próprio museu é o próprio território. Aí aqui, finalmente, na avaliação das 4 dimensões da sustentabilidade, aqui eu vou passar rápido, mas é só mostrando os resultados passados que a gente já teve, né, o questionário de aproximação. Aqui, cada pergunta gerou um gráfico desse, todos eles estão aqui, não vou falar de um por um, mas a gente vai disponibilizar esse material depois, e vocês podem dar uma olhada com calma. Aí foi todos esses resultados de 42 pessoas que responderam o nosso questionário online. E, por último, o mapa da leitura do território já passado para o computador, né, que foi o que a gente fez lá em São Jorge, né, que todo mundo foi colocando os íconezinhos, e aí eu passei para o computador. Aí ficou desse jeito, separado por dimensão. Aí agora sim, a gente entra na parte da dimensão ambiental de São Jorge. São Jorge, ela está localizada numa zona, está localizada dentro da APA de Pouso Alto. A APA de Pouso Alto tem várias zonas de uso, e São Jorge está dentro da zona de uso especial 2, que é uma zona de amortecimento, que é justamente para minimizar os impactos humanos no Parque da Chapada dos Veadeiros, né? Mas, assim, mesmo com isso, a vila não tem nenhum tipo de zoneamento urbano, assim, já no plano diretor. Tem um zoneamento de Alto Paraíso, de São Jorge não tem esse zoneamento. E como não tem esse respaldo legal, a vila acaba que cresce desordenadamente no respeito aos limites das áreas de preservação, e aí a gente já conseguiu ver 2 áreas de ocupação irregular, assim, que é a Ecovila e a Vila Cristal, porque algumas partes delas já adentraram no perímetro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Existe também o Parque do Preguiça, né, o Parque Municipal de São Jorge, que foi criado em 1999, mas até hoje não teve assim, um mapeamento atualizado. Então, além disso, ainda tem carência de projetos de regularização fundiária sustentável, né, nesses lugares que já estão muito perto do Parque Nacional da Chapada, como foi falado. E mesmo assim, mesmo
E outra coisa que a gente percebeu é que, mesmo que a vila está localizada numa região de média e alta sensibilidade ambiental, também não existe nenhum tipo de corredor ecológico que ligue o Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros a outras unidades de conservação. Mas isso, assim, é uma coisa do Brasil, sabe? Não é só de Goiás ou só de São Jorge, que faltam corredores ecológicos realmente. Aí a gente também entra na questão do problema do abastecimento de água potável, porque é descontínuo, né? Houveram muitas reclamações verbais quando a gente chegou aí. Também eu pesquisei e eu não achei nada que indique que existe um plano de gestão de recursos hídricos específicos para a bacia do Rio São Miguel, né? Que é a bacia a microbacia hidrográfica que leva água para São Jorge. Também não tem, a vila também não apresenta nenhuma estratégia assim, geral de tratamento e reaproveitamento dessas águas, né, tanto sendo pluviais, cinzas negras, elas acabam sendo descartadas normalmente em fossas, né, sépticas ou rudimentares. E a drenagem pluvial é ineficiente, não existe assim, um sistema de drenagem pluvial realmente, né, não tem galerias de coleta, no período de chuva a gente viu mesmo, a gente foi lá uma vez que tinha chovido, a gente viu que tinha várias partes alagadas. A gente também não teve muito, a gente não percebeu que existe uma promoção de sistemas alternativos de energia, né? Oi, Malu, você desculpa. está passando ou você está lendo? Não, posso passar. Não está passando. Tá bom, desculpa. Enfim. Só, peraí, que eu me perdi, sim. Ok, tá. É porque está parado numa imagem, entendeu? Ah, tá, pera. Não está passando. Deixa eu ajeitar aqui. Enfim, eu vou continuar falando, eu vou tentando ajeitar aqui, porque eu acho que tá com delay. Mas, enfim, a gente fotovoltaicos, mas não é assim uma promoção geral na vila. A gente também vê que tem problemas com o lixão e com o cemitério, né, porque o solo desses locais não é tratado de uma maneira que deve ser tratado, mas a gente vê uma coisa boa na questão da reciclagem, que a gente sabe que existe uma parceria da prefeitura com a Recicle Alto, né, que pega alguns resíduos de reciclagem. Não chega a ser muito por cento, né, acho que são 15% só que pega, mas já é alguma coisa. Mas também, infelizmente, não tem usinas de reciclagem nem de compostagem em São Jorge até o momento. Aí aqui só uma imagem da APA de Pouso Alto, mostrando onde fica São Jorge ali, nessa área verde clara, que é a zona de amortecimento, né? Aqui é uma imagem só daquela leitura do território que a gente fez, aí é uma imagem só com os ícones da sustentabilidade ambiental. Aí foram colocados aí, e aqui só com o das manchas de sustentabilidade ambiental também. Aí aqui algumas imagens mostrando o cemitério, a imagem de drone, né, do lixão de São Jorge, que não deveria ser um lixão, né? E aqui a última imagem de baixo, imagem de drone falando onde fica a entrada do Parque da Chapada dos Veadeiros, mas lá ao longe a gente consegue ver que tem bastante gente morando para lá também, algo que não foi mapeado ainda pelos mapas, infelizmente. Aí aqui o mapa de locais ambientalmente preocupantes, que, assim, não é que seja preocupante de estar errado, tá? É preocupante que a gente tem que achar uma melhor forma de lidar com eles, né? A primeira Vila Cristal e o 2 é Ecovila, porque dá para ver que tem alguns pedacinhos aqui que já estão saindo, né, para dentro do parque. E essa imagem aqui é do Google Earth de 2020, então com certeza já modificou bastante coisa, né? A gente tem que dar uma olhada nisso. O 3 é esse assentamento aqui de Pousadas, está bem próximo aqui ao perímetro também. Temos que ver se já não passou o perímetro, mas eu acredito que não, né? De qualquer forma, é uma área assim para ficar de olho. Aí a 4 é o assentamento irregular próximo à beira da estrada também, que já está em processo de regularização, eu não tenho certeza, porque eu lembro que o Osmar falou sobre isso. O lixão aqui sem tratamento adequado, e o 6 é o Parque Municipal do Preguiça sem delimitação recente. A gente
vai também trabalhar isso depois. Aqui, falando um pouco sobre os padrões, né? O padrão é basicamente uma palavra-chave, assim, e depois fala do contexto da vila, recomendação e uma ilustração. Aí todos as dimensões vão seguir nisso, né? Então, assim, área de preservação. Tem uma área irregular. Aí tem a recomendação, que é fomentar a regularização fundiária ambientalmente responsável, e a ilustração. Aí tudo vai seguindo dessa forma as outras dimensões também. Então, zoneamento pertinente a uma região urbana, corredores ecológicos, áreas urbanas de cultivo, drenagem pluvial e sistemas de infraestrutura verde, né? Será uma drenagem pluvial ecológica. Abastecimento de água e energia contínuos, né? Esgotamento sanitário, sistemas alternativos de energia, poluição do solo, menos poluição dos solos, energia, reciclagem e compostagem. A partir daqui, para ficar um pouco mais sucinto, eu vou passar só para a parte dos padrões, eu acho que fica melhor, já dá para entender melhor assim, o resumo, né? Aqui mostrando algumas imagens essa da esquerda mostrando os bairros de São Jorge, né, que é dividido em dois, e essa da direita é o mapa das centralidades feitas pela Arismar. Aqui o mapa com os ícones, né, da sustentabilidade social, aqui com as manchas, aqui mostrando um pouco das macro e das micro parcelas, né, das quadras de São Jorge. A gente vê que são quadras que são bem grandes, assim, chega a 285 metros, que é um tamanho excessivo para uma vila desse tamanho, né? Então, nas próximas quadras que forem surgindo, a gente pensa em algo menor. Aí aqui o padrão, vias e acessos acessíveis, que está precisando, né? Áreas verdes de lazer, inclusão social e planejamento urbano, variabilidade socioeconômica, equipamentos institucionais, que a gente sabe que tem alguns que estão em falta na vila, percurso mínimo do pedestre, que é aquela questão da quadra ser muito grande, que eu mencionei, o planejamento de sistema viário, que a gente sabe que não tem, um transporte público de qualidade, diminuição de combustíveis fósseis e também, muito importante, que foi muito mencionado verbalmente, a moradia de interesse social. Agora, a dimensão econômica, aqui mostrando um pouco das ocupações irregulares novamente, porque são assuntos que convergem, né, entre econômico e ambiental. Aqui os ícones da sustentabilidade econômica, aqui as manchas. Essa aqui foi a que mais recebeu ícone na nossa oficina. Aqui algumas imagens, né, de construções irregulares, aqui das ruas sem pavimentação, alagadas, quebradas, tudo mais. Aqui mostrando também um pouco os lotes, assim, de um jeito aéreo, também mostrando, assim, ao fundo, né, mostrando que tem mais lotes para lá. Aqui mostrando padrões, agora, da econômica, falando um pouco sobre a densidade habitacional, né. É interessante que tenha diversidade de densidade habitacional, uma coisa que não acontece em São Jorge, ampliação do perímetro urbano, né, mas com planejamento, certo? Parâmetros urbanísticos devem ser seguidos, né, que a gente sabe que tem gente que constrói 4 andares e tal, que tem que aumentar a fiscalização. Sistema de iluminação pública que pode melhorar. Sistema de drenagem pluvial que atualmente não existe, mas que é interessante ter um sistema de drenagem pluvial ecológico. Sistema de esgotamento sanitário que também é interessante que seja ecológico. Abastecimento de água e de energia elétrica que precisa haver novos cálculos, né, sobre essa capacidade desses sistemas. A pavimentação viária que atualmente não existe. O mobiliário urbano também que precisa ser mais difundido e melhor distribuído, né, dentro do distrito todo. Aí aqui, por último, a cultural e emocional, algumas imagens, aqui o mapa dos ícones da cultural, e aqui das manchas. Aí aqui os padrões, a banalização do espaço construído, né, a gente vê que tem muitas construções distantes, assim, do entorno, a gente percebe que a legibilidade, orientabilidade, identificabilidade, assim, você consegue ter uma diferenciação visual entre bairros, quadras e ruas. Você olha para você, já sabe onde você está. E a gente, assim, quem mora lá sabe, né? Mas, assim, às vezes, quando é a questão do turista que chega, às vezes a pessoa pode ficar um pouco perdida. De elementos simbólicos também, que os moradores relataram a falta de simbologia, assim, na cidade, unindo junto com o turismo, né? Essa cultura e turismo, e expressões culturais locais.
que é promover a cultura e a história da vila como interesse turístico também. Aí, aqui, por último, a gente vem com os locais de intervenção, a gente dividiu esses locais de intervenção em macro, meso e micro. A escala de intervenção macro compreende todos os arredores do perímetro do Parque Nacional da Chapada, que seria a criação realmente de uma zona de amortecimento, porque, assim, o Parque Nacional, ele tem o plano de manejo, só que o plano de manejo é só dentro dele, do lado de fora não tem, assim, uma zona de amortecimento real, só tem aquele lá da APA do Pouso Alto, mas que não é muito difundido, sabe? Então, acho que é importante dar um foco maior nisso, eu espero que a Daniela, que está entrando agora, possa ajudar a gente nessa parte também. A área meso é a área de intervenção que compreende tanto o distrito de São Jorge quanto a parte da Vila Cristal e do Parque do Preguiça e da Ecovila, né, criar ali uma questão do zoneamento urbano especial para essa área, contemplando os interesses sociais, mas também os ambientais, para que a gente não vai tirar ninguém que já está morando aí, mas que essas pessoas vão ter que seguir algumas normas um pouco mais restritas, né, ambientalmente falando, para que não tenha nenhuma perda ambiental nesse processo de moradia aí. E, por último, a área micro de intervenção, que compreende toda a parte oficial, digamos assim, do perímetro do distrito de São Jorge, né, e o entorno imediato, né, que aí nessa parte que vai entrar a questão do museu território comunitário, conjunto habitacional de interesse social, e também a questão de pavimentação, drenagem e tudo mais. Aí aqui só uma imagem, foi a imagem de drone, aí eu colori assim por cima, mostrando possíveis locais que poderiam ser as coisas que foram faladas anteriormente. Então, ali em verde, poderia ser uma área de integração com o Parque do Preguiça, para que as pessoas pudessem ir ao parque, sabe, ter uma entrada bonita, assim, para o Parque do Preguiça, sabe, a área laranja, a área de habitação de interesse social, ali a última quadra ali de São Jorge, que já existe, mas que não tem nada lá, acho que tem um campo de futebol, se eu não me engano, de areia mesmo. Essa área rosa é a área mais antiga de São Jorge, então talvez fosse uma área ideal para o percurso do museu comunitário. Essa área de azul é uma área que é mais baixa, vendo a topografia, então talvez fosse um lugar para uma lagoa pluvial, para poder toda essa drenagem ir para esse lugar. As bolinhas amarelas são a entrada e a saída de São Jorge atuais, né? Talvez pudesse ter algum ponto, algum marco visual nessas áreas, né? Tipo assim, bem-vinda São Jorge, algo assim do tipo. E aqui é a mesma coisa, só que visto pelo outro lado, né? E ali também, do marco visual, né, a entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ali, de ter alguma simbologia referente a isso. Enfim, até o momento foi isso que foi feito. Aceito sugestões e muito obrigada pela atenção de vocês. Oi, Malu. Pronto, todo mundo está aqui. Oi. Oi, Murilo. Bom, pessoal, hoje a nossa proposta era conversar, né, um pouco, apresentar os nossos trabalhos, né, porque muitos de vocês não conhecem, né, existia muito essa dúvida, o que de fato eu estava estudando, o que a Malu estava estudando, então a nossa proposta foi muito nesse sentido de apresentar, para vocês conhecerem, e a gente entender se a gente está no caminho. Eu vi que em muitos momentos o Murilo colocou aqui para a gente, né, que tem algumas coisas acontecendo, já vou abrir para o Murilo falar um pouquinho, até já coloquei umas demandas para ele ali também, e aí a gente, né, deixa muito à vontade, se vocês quiserem fazer alguma sugestão, contribuição. Eu já anotei aqui a questão dos condomínios rurais para conversar, para a gente, né, organizar, pensar em alguém que possa nos auxiliar nessa questão, mas assim como da outra vez a gente teve, né, os encaminhamentos, o que a gente precisava ir atrás para apresentar hoje também a gente fica à disposição. E, enquanto isso, eu vou abrir para o Murilo falar, se alguém mais quiser falar. Murilo, fica à vontade. Oi, pessoal, peço licença aqui. Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz de ver esse material
É tão rico assim que vocês prepararam, muita informação. Depois eu quero até aprofundar mais, né? Ler tudo, assim, eu achei bem interessante. E daí eu fui trazendo aqui algumas contribuições, né? Desse processo, assim, que vai encaminhando, né? Em relação ao projeto de calçamento, né? A gente já tem a obra que já foi feito, né? A escolha da empresa e tudo contratada, então está previsto para começar em breve. E daí é uma obra de 20 milhões, e daí grande parte desse recurso é para drenagem pluvial, né? Então, daí a gente teve uma reunião, né, com a assessoria do deputado, Antônio Gomide, que coordena a frente parlamentar, né, em defesa da Chapada dos Veadeiros, ele está sempre presente aqui, e junto com a gestão do ICMBio, com a ASJOR, né, e daí a gente encaminhou a necessidade de ter esse levantamento, né, que tem essa resolução do CONAMA, 42 de 2010, que determina que o órgão licenciador da obra, que no caso é a SEMAD, né, é uma obra realizada pela Goinfra, então é uma obra estadual. Então esse órgão tem que comunicar, né, da ciência da obra para o órgão gestor do parque, né, que vai ser afetado, que essa água pluvial, então dei até uma contribuição para Maria Luísa, ela não tem como descer para onde está essa lagoa. A queda dela natural é ali para o Parque Preguiça mesmo. Então, já foi feita outras tentativas, né, de fazer essa obra de calçamento. Então, já chegou a fazer uma drenagem pluvial, mas só que ela não dá para ser reutilizada, vai ser feita uma nova. Então, ela naturalmente ela vai descer para o Parque Preguiça. Então, por isso que é importante o ICMBio acompanhar de perto, né, esse licenciamento ambiental da obra, como que vai ser essa drenagem, porque afeta diretamente o Parque Nacional, né? O Parque Preguiça, tem o Córrego Preguiça, né? Ele nasce dentro do Parque Nacional, passa pela unidade municipal e retorna à unidade nacional. Então, tem que ter um cuidado, de fato, nessa drenagem, né? E daí, outro ponto em relação ao museu, teve até um exemplo aí, né? Eu tinha até anotado aqui, do museu que é aberto, né? O Museu da Favela, se eu não me engano. E eu gosto muito desse conceito de museu, assim, né, que transcende as paredes, assim, né, que entendendo que os pilares, assim, do museu é um espaço de estudo, de aprendizagem e de fruição, né. Então, se a gente cria isso integrado ao Parque Municipal, Preguiça, que já tem elementos já com essa característica, sabe, pontos que já foi de garimpo, enfim, acho que é um potencial que a gente pode desenvolver, assim, né, para ter esse espaço ligado dentro dessa, até proposta que a gente tem um desenho, né, que já foi apresentado, da proposta de expansão dessa unidade municipal, que daí a gente passa por uma trilha antiga, vai vir um circuito, né, que passa por umas áreas de garimpo, assim, então a gente pode pensar alguma coisa assim, né, com uma interatividade ali que não afeta visualmente também, mas que traga informação durante esse percurso. E até indo um pouquinho mais longe, poderia ser até uma possibilidade da gente formar jovens guias que vão guiar por esse museu, assim, né, no Parque Municipal, né, então criar alguma ligação nesse sentido, assim, que o museu por si só seja interativo, mas também que tenha essa possibilidade dos jovens serem os guias ali, que vão contar a história daquele percurso. Mas a gente pode integrar também, né, em Lençóis tem a trilha Griot também, né, que eu acho que é uma referência também que passa nas casas de algumas figuras, tal. Então, a gente pensar alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, São Jorge tem pouca, né, memória arquitetônica, assim, né, muito foi totalmente, assim, quase, praticamente reconfigurado, né, inclusive até a capela, assim, é uma dor que a gente tem aqui, que ela foi desfigurada ali, assim, mas dá para tentar pensar num percurso nesse sentido, assim, que passe até pela ASJOR, daí a ASJOR pode ser esse ponto de memória, né, com foto, às vezes um vídeo, às vezes até o ponto de saída, né, dessa trilha. E daí, em relação à primeira parte que a Lívia estava falando, da gente consultar, a Lísia também falou, né, da gente consultar os advogados. Quero trazer um informe aqui também, que a área do morro e da Ecovila está em processo de criação de uma associação específica para aquela área. Por muito tempo a gente chegou no entendimento que as joias às vezes poderia contemplar essa demanda, mas a gente foi amadurecendo e chegou no entendimento que são demandas específicas daquele território, então está em processo de estudo e de formação de uma associação específica daquela área. E daí tem 3 advogados que estão acompanhando esse processo, né, de consolidar estatuto e tudo mais.
e eles vão estar apoiando nesse processo da regularização lá, criando regramentos, enfim. E são meus amigos, assim, são ótimos advogados aí de Brasília e tudo, e eu acredito que eles possam contribuir nesse olhar, assim, né, quando a gente falou de chamar advogado, eu pensei logo neles, então eles já estão inseridos lá nessa questão pontual da regularização do morro e da ecovila, então, assim, eu acho que eles podem somar nessa, se for a gente fazer uma reunião com esse apoio jurídico, assim, né, eles têm conhecimento, eles trabalham com cooperativa também, incentivam muito associativismo. E um último ponto que eu anotei aqui, que a gente teve uma reforma no Código Tributário no ano passado, que prevê a taxa de turismo, né, só que ela não, a gente até questionou no Contur na época e tudo, assim, né, que essa taxa fosse destinada ao Funtur, né, ao Fundo de Turismo. Só que ela não está atrelada, da forma que ficou aprovada no Código Tributário, ela vai para um caixa ali da prefeitura e ela determina como que vai utilizar esse recurso. Então, assim, eu acho que é uma provocação também, uma reflexão, para que, sim, se for instituir essa taxa do turismo, que ela pode estar até ligada agora com a questão do estacionamento aqui da Vila de São Jorge, que é um ponto interessante também relacionado à mobilidade. Se a gente for ativar o estacionamento, então a cobrança vai ser atrelada da taxa de turismo atrelada ao uso do estacionamento. Então, se a gente consegue garantir, trazer alguns exemplos, eu não sei se o Batuba, eles estão tentando regulamentar, implementar agora, eu não sei como que está sendo agora, se já conseguiram, preciso até rever, mas se tem algum exemplo disso, que a gente consegue reverter esse recurso, que foi levantado, assim, do estacionamento ou da possível taxa de turismo, diretamente para o fundo de turismo ou para a associação, assim como foi trago no exemplo aí eu anotei aqui, mas eu perdi, Beberibe, eu acho, do Ceará, que é um fundo solidário, que isso é muito interessante, assim, eu acho que isso potencializa, e a gente pode estar ligando também já, isso porque daí a gente tem nesse fundo comunitário, daí, vamos supor, a gente pode melhorar a jardinagem, né, do território, fazer a pintura de casas, enfim, qualifica esteticamente tudo, gera renda, assim, né, no local, porque pode ter, vamos supor, estacionamento gerar renda com a mão de obra local, enfim, e possibilitar também, daí eu vou fazer o gancho com a questão cultural, que é a manutenção das festas tradicionais daqui, né? Então, que um fundo desse, vamos supor, consiga apoiar agora a festa de São Jorge, sabe? Que vai acontecer agora domingo. Inclusive, está todo mundo convidado, que puder vir, é uma festa maravilhosa, a festa de São Jorge, né? E é sempre uma dificuldade, né? De realizar, assim, né? Que a família da festeira agora teve até uma mudança, assim, né? Antes dividia o festejo, tinha várias funções, né? 10 funções, daí cada um pegava uma função. Hoje em dia o padre mudou, então uma família só fica responsável por tudo. E acaba ficando muito pesado, sabe? Para essa família realizar. Então isso pode, algum tempo, não ter mais família disposta a pegar, sabe? Então, é uma questão delicada, complexa, né? Então, assim, da gente envolver ali com o padre e tudo, mas daí eu acho a necessidade da gente tombar essa festa como um patrimônio municipal e manter os seus ritos tradicionais que conectam ali a comunidade. Então, assim, ser compartilhada essa função com toda a comunidade para a comunidade abraçar, né? É uma relação, é um diálogo complexo, né, que envolve ali o padre, que às vezes acaba sendo colocado no altar, assim, então, mas é uma questão que a gente tem que debater mesmo, né, então não sei se um projeto de lei possa garantir esse rito tradicional, enfim, mas são reflexões aí para a gente integrar todas essas questões, né, que acaba sendo transversal mesmo, uma coisa vai conectando na outra, assim, essas soluções. Mas é isso, agradecer demais aí mais uma vez, essa troca aí com vocês é sempre muito enriquecedora, né, e sempre dá uma esperança também, né, sabe que a gente não está aqui só, às vezes a gente fica perdido, assim, com tanta demanda, com tanto desafio, assim, então contar com esse apoio de vocês, assim, é um resguardo, assim, fundamental, assim, que faz a gente ter essa esperança renovada, né, para seguir aí e defendendo aí essa justiça social, um turismo de base comunitária, né, defender essa proteção ambiental e encontrar um equilíbrio entre tudo isso. Tá? Muito agradecido aí pela disponibilidade de vocês e quero muito contribuir aí com o trabalho da Maria Luísa, da Lívia também, fica à disposição, tá bom? Obrigada, Murilo.
Lívia, você está sem som, querida. Não, na verdade, era só para passar para você a fala. Obrigado, Murilo. A gente já tem se falado bastante, tem conseguido produzir bastante junto, e eu tenho certeza que o esforço vai ser muito bom, porque nós vamos ter um bom resultado. E aí, se você tiver acesso, eu pus lá no grupo para o material e puder socializar com a gente fez aquele espaço do Drive, né, para ir colocando o material que a gente está construindo, é só você disponibilizar e eu socializo com o pessoal. Isso, eu só lembrei, Murilo, que eu tive lá em Trindade, né, que eu falei que a associação lá é muito forte, né, eles resistiram bravamente, desde a década de 70, a implantação de um resort, né, e então a associação, né, dos caiçaras lá é bem atuante lá, e o estacionamento que existe em Trindade, a renda é da associação, então é um bom exemplo, né? É diretamente, quem faz a gestão é a própria associação, sabe? É em Paraty, Trindade? Sim, município de massa. Paraty, isso. E se você tiver acesso a essa questão da drenagem, o que está sendo pensado para a gente ver, é muito importante, Murilo, que vocês conseguem, às vezes, ter acesso a documentos que a gente não consegue, né? Sim, a gente solicitou, não conseguiu ainda. Assim que eu conseguir, eu disponibilizo. Tá bom, obrigada. Bom, mais alguém, gente? Estou olhando aqui, no momento não tem mais ninguém com a mão levantada. Se alguém mais quiser falar. Foi a Mércia, eu acho. Ah, não está aparecendo. Mércia? Ah, estava sem som. Então, só complementando as palavras do Murilo, eu estou muito, muito otimista, muito animada com o trabalho que foi apresentado agora, tanto o seu, Lívia, quanto da Maria Luísa. Muito bom o resultado, eu vi que o trabalho avançou bem, né? Que a gente vai ter a oportunidade de apresentar um trabalho de qualidade nesse plano diretor. E que a gente está contando realmente com esse apoio de vocês e esse conhecimento técnico que está sendo tão importante nesse momento. Obrigada por esse apoio. A gente que agradece, né, essa parceria, né, porque é um trabalho conjunto, né? Com certeza, acho que está sendo uma ótima oportunidade. Virna, depois tem o Sebastião. Que legal essa reunião, porque está todo mundo satisfeito. Eu também agradeço às professoras, às alunas, né, estudantes, e também os acréscimos aí do Murilo, que são coisas muito pertinentes, né, importantes. Mas aí eu queria perguntar, Lívia, na sua apresentação, teve uma parte que você falou que estava em vermelho de um plano local de turismo, né? Aí eu queria saber como que isso dialoga com o trabalho do Arimateia, com o serviço que a empresa do Arimateia está oferecendo para o município, né? Essa é a minha pergunta. Tá. Na verdade, o trabalho do Arimateia é no plano diretor de Alto Paraíso. Ele é maior, né? Ele vai disciplinar o ordenamento territorial, as questões, né, das atividades econômicas, pensar a questão de saúde, educação, ele tem um arcabouço maior, né? E, por exemplo, no último plano diretor, ele prevê lá, por exemplo, uma legislação para o plano de turismo, que seria de Alto Paraíso, né? O plano local de turismo é para São Jorge. Ele seria mais nessa escala que a Lisa comentou no início da apresentação, do plano de bairro. É a gente pensar um pouquinho qual é o turismo que a gente quer para São Jorge. E aí ele vem como uma complementação no sentido do que vocês vão pleitear para vir, né, no plano diretor, que é o que o Arimateia está trabalhando hoje, né, e a Secretaria de Turismo, o grupo de trabalho, mas partindo do pressuposto que, assim, vocês já construíram algo e vocês já sabem que turismo vocês querem, né? Então,
Ao invés da gente ter o plano diretor para vocês pensarem o plano de turismo, vocês têm um plano de turismo para pensar o plano diretor. Legal. Tá? Deixa eu só complementar, antes de passar para o Sebastião, esse tipo de construção de cenários, instrumentos, né, que a academia pode oferecer conjuntamente com vocês, é o que às vezes pressiona o que está lá dentro politicamente. Então, por exemplo, aqui no DF é muito difícil o plano diretor, muito, muito de cima para baixo. Eles vão fazer uma audiência pública em cada região administrativa, imagina, né? Com toda a complexidade de uma metrópole de 3 milhões de habitantes. Então, o que os técnicos, que eu respeito muito os técnicos, né? Assim, eu acho que eles são esforçados, são pessoas muito competentes, mas que são barrados pela política, né? Então, eu conheço a pessoa que está coordenando o plano, falo, Lisa, o que a academia tem que fazer, e junto com os movimentos sociais ou com a comunidade, é chegar mostrando coisas, olha, isso aqui, levar para a mídia. Então, por exemplo, quando tiver com esse trabalho pronto, colocar na mídia, olha, Universidade de Brasília, Polo de Extensão, Chapada do Veadeiro, está aqui presente, tem propostas. Então, assim, isso que pressiona lá dentro, sabe? Assim, então, só para falar que eu ouvi isso de técnicos, que a maneira que a gente tem é essa de pressionar, né? Porque eles têm aquele formatão padrão que vão fazer e vão favorecer uma especulação, né? Enfim, vocês devem ver que tem muita coisa por trás aí, né? Grandes. Então, são essas pequenas ações, com essas propostas, né, que são muito potentes, né? A comunidade, a universidade mostrando coisas que vão fazer diferença, né? Então, é isso que a gente espera, né? Então, desde o plano local de turismo, como um plano local de arquitetura e urbanismo, né? Que a Malu chegue apenas num estudo preliminar já é muita coisa. Aí eu chamo outra estudante para detalhar o que vocês quiserem, por exemplo, entendeu? Então, por enquanto, é mais uma coisa geral. Ela vai chegar a definir formas, né? Enfim, da infraestrutura, da habitação social, a relação com o parque, né? Esse espaço de memória. Então, ela vai chegar a definir, mas pode ser que não dê tempo de detalhar, mas aí depois a gente coloca outra pessoa para detalhar aquilo que foi pensado no plano geral, né? Pronto. Desculpa, Sebastião, era só para complementar aqui a Virna. Sebastião, fica à vontade. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, eu passei aqui para agradecer todos vocês, não só por esse momento, sim pelo trabalho, né, que vocês, assim, um pouco momento que eu vi aqueles mapas e tenho visto o trabalho de vocês aí, poxa, trabalho bonito, e agradecer, né, todo esse esforço aí de vocês, né, tá aí também empenhadas, né, levantando todo esse diagnóstico aí da Vila de São Jorge, direção à Ecovila, né, aquela linha, meu coração dá uma esfriada, fico super feliz e também fortalecer também, né, a palavra aí do Murilo, também em relação a todos esses diagnósticos aí da cultura, né, da festa de São Jorge. E eu mesmo agora diretamente mesmo, eu estou aqui dividindo aqui um almoço aqui, agora uma fala para agradecer a vocês e também, né, dedicar um carinho a vocês também tá participando um pouco, meio que 5 ou 10 minutos, né? E estou pintando lá a igrejinha de São Jorge, né? Então, igual ele falou da dificuldade financeira, essa dificuldade financeira já tem 71 anos, né, que vai completar, né? Mas agora com esse plano de revisão, com esse trabalho de todos vocês, dando informação, para que a gente possa manter essa cultura viva e tradicional mesmo, manter os mesmos tempos de antes, assim, pelo menos na parte religiosa ali, né? E a gente sente muito isso, né? Eu que trabalho direto, né, nessa função aí, voluntário, né? Você sabe como é 15 dias ali você empenhado e às vezes a rocha, ainda mais agora no plano diretor, né? Tá bem puxado para a família, mas graças a Deus, com o apoio dos amigos aí, a gente vai chegar até o final, né?
vamos conseguir aí estar fazendo os leilões, estar fazendo os bingos, a parte aí do churrasco do dia 23 para comemorar com a comunidade, né? A gente sempre chega a esses êxitos, né? Mas assim, se tiver um apoio financeiro por fora para manter e apoiar essa festa, poxa, a comunidade é de ser de grande importância, né? Isso é muito bom para a gente. Em relação ao museu lá, né, do parque, já pensou um Parque Preguiça, com esse valor que é o museu, né, e valorizando o Parque Preguiça, não só um parque parado, né? Esse parque ele precisa ser movimentado com as trilhas, né, adequadamente, né, junto com todo o apoio técnico, né, que agora a gente não pode estar mais fazendo essas análises tão naturalmente assim, né? Tem a Lisa aí, tem a Laura, a Mário, a galera do apoio técnico aí, né? Igual o Murilo citou aí, reativar as trilhas que já estão feitas, né? Porque é um lugar muito lindo e colocar nossa vila e a comunidade para andar, caminhar, praticar saúde, né? E isso é muito importante, né? Só queria agradecer, né, por tudo isso, porque para mim é um momento muito importante da gente estar podendo estar levando as nossas dificuldades e também participando com algumas soluções, né, para facilitar os caminhos, né? Porque se a gente não dá um apoio, fica difícil chegar o diagnóstico, né? Estou muito feliz aí com o trabalho de vocês, fazer igual a Dora Messer, parabéns, né? Só tenho a agradecer aí por todo esse trabalho aí. E se a gente tiver uma oportunidade de se encontrar em breve, né, para a gente conversar pessoalmente, isso é muito bom, né, conhecer vocês pessoalmente, né, assim, poder andar com vocês aqui em volta de São Jorge aqui, vir aqui na Ecovila, conhecer nossas dificuldades realmente, conhecer nossa vida, sentir também essa natureza junto, olha, igual você falou, a gente está falando sempre da nossa importância da área de amortecimento do Parque Nacional, porque sem a área de amortecimento pronta, analisada pelo Parque ICMBio, dificilmente a gente consegue aprovar esse plano diretor, não sai, né? E eu fico feliz com ser um morador que faz divisa com a linha do Parque Nacional, sabe? Eu não vou mentir para vocês, não, a gente tem uma cultura ambiental muito forte, sabe, Lisa? Assim, por parte ecologicamente correto, poxa, muitos anos a gente já, né, assim, tem esse entendimento do respeito ali com a natureza, né, de proteger daquilo que é a nossa economia local, que é o turismo, nós vivemos disso, né, você mesmo sabe, assim, né, isso aí isso aí para mim também passa uma segurança como morador e vizinho do Parque Nacional, depois dessa linha determinada, a área de amortecimento tudo pronto, e o parque, o ICMBio participando conosco, isso aí só tem a somar para todos nós, né? E é lógico que a gente tem que estar com o meio ambiente em dias, né, Elisa, assim, no sentido assim que o que nos restou, nós temos que, assim, pelo menos proteger essa parte do meio ambiente, da biodiversidade, que aqui é o coração das águas, né? E é uma Amazônia verde do Cerrado. Você vê que, graças a Deus, problema de chuva vai diminuir, mas nossas chuvas voltaram. Aqui tinha cacimba aqui, ó, que não tinha água. Agora tem água, porque essa chuva que eu estou notando pela quantidade que está sendo captada, né? Então, graças a Deus, por ser um cerrado verde e preservado, né? Você sabe que tem muita área preservada aí, né? No Parque Nacional, a APA do Pouso Alto é muito grande e é uma missão grande, né? Da gente chegar, concluir todo esse trabalho, mas em nome de unir, andarmos juntos, o homem e a natureza, a gente tem que concluir toda essa a proteção aí que se chama APA do Pouso Alto, né? Esse tesouro, o nosso tesouro, né? O patrimônio aí da humanidade, né? Isso é muito importante, viu? Muito obrigado e desculpa por demorar assim falando, é porque a gente fica emocionado, né? Aí fica um pouco emocionado, viu? É, por também estar falando a live, já é minha terceira live, né? Então isso para mim tudo é diferente e muito obrigado, viu?
Uma boa noite, viu, para vocês. Que Deus abençoe e que deixe vocês firmes sempre no caminho do bem. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, a gente adora esses afetos, né? O Paulo Freire fala de gestos amorosos. Isso aqui nos move. Então, Sebastião, a gente agradece muito, viu? Sebastião, a gente esteve com você na folia. Foi isso. Foi? Tivemos, foi na do São Sebastião, foi São Sebastião, não, São Sebastião, no Santo Reis, né? Folia de Reis, foi Isso. exatamente. Que eu até cheguei a falar para você vir aqui em cima, convidar vocês naquela época, e o convite está de pé, né? Tá, nós vamos, a gente está pensando em maio aí, porque a gente teve um recesso na universidade, né? Depois do carnaval, e estamos retomando agora em abril, então o nosso calendário está todo atrapalhado, sabe? Não, e aí, mas... a probabilidade da gente ir em maio aí, vamos querer rodar com você aí, viu? Não, com certeza, eu vou guiar, a área que eu conhecer aqui, eu vou guiar vocês aí nos pontos estratégicos, ponto de manejo, né? Um Tá. ponto aonde a gente vai poder, por exemplo, um trabalho, um mutirão, assim, que a gente tem que fazer, meio que seja captar recurso, fazer um edital junto com o CMBio, captar um recurso só para desassorear o Rio Preguiça. Uhum. Aquele fluente ali, porque o Rio Preguiça mesmo, onde o pessoal toma banho, é protegido, não tem ninguém morando, não tem assoreamento na parte de cima, ali é super protegido, mas da água, daquela pousada ali, Pousada Esperança ali, do final do colégio ali, começa o assoreamento, né? Até que aquelas caixas que fizeram ali para compor ali a água, né? As águas pluviais ajudaram bastante nesse assoreamento. E esse Rio Preguiça, não só o capim ali, que não é nativo, o desassoreamento, né? Aí a gente tem um carinho também por esse rio nosso que chegamos a nossa infância, né, Liz? A infância. Mas é isso. É porque o negócio da mão aqui, eu não sei como é que faz para. É que eu tô mexendo agora, me diz como é que faz para tirar essa mãozinha aqui, para não. Ó, na parte de baixo, depois do microfone, tem uma mãozinha. Ok. Você clica de novo nela. Eu não vou dar oportunidade para as pessoas aí. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Mas o convite está de pé. Assim que vocês chegarem, é só avisar para mim recebê-los, ok? Ok, obrigada. Uma boa noite, viu? Falou muito bem, viu, Tião? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho, né, que é isso. A gente tinha programado. Não sei se mais alguém, né, quer falar. Era importante, Lívia, colocar o nome de todo mundo aqui para você registrar aqui ao lado. Sim. Quem puder escrever aqui ao lado, né, o nome e o trabalho, né, que faz, que aí já fica registrado aqui. Isso, eu até fui anotando, mas posso ter passado algum. Eu estava anotando também, todo mundo que estava entrando. E aí, pessoal, a Lisa já antecipou, né? A gente está com previsão de ir agora em maio. A expectativa é que a gente vá provavelmente no dia 8, mas ainda não tem uma data, né, completamente fechada, porque também depende de outros fatores, inclusive, né, das questões da própria universidade. E nós estamos ajustando, né, o calendário das nossas atividades com o calendário da universidade também, para a gente não ter problema, né, para viabilizar as idas, tá bom? Era isso, quero agradecer, né, a presença de todos, mais essa oportunidade da gente conversar, e a gente tem tentado manter sempre o canal aberto dentro do grupo, então qualquer dúvida, qualquer coisa nova que surgir, fiquem à vontade para colocar lá também. E lá no grupo eu coloquei, eu não tenho certeza, mas se não tiver colocado, eu coloco ainda hoje o link do Drive com todo o material que a gente está produzindo e disponibilizando para vocês, tá bom? Eu acho, gente, se vocês tiverem a oportunidade de marcar com advogados, né, com pessoas que mexem, a gente vai falar com a Mariana Levi, uma reunião entre a gente e os advogados, entre a área de urbanismo, turismo e direito, né, acho que pode ser interessante, tá? Então, a gente está aqui à disposição, Murilo e Piquerubi, né?
se vocês, Mércia, se vocês tiverem a possibilidade de né, entrar em contato com essas pessoas que estão ligadas, né, essa parte de regularização, a gente também vai ver aqui em Brasília e a gente pode marcar uma reunião para discutir isso, tá bom? Ok, beleza. Vou pensar em algum. Tá bom, gente. Então tá. Então tá. Até logo, Obrigada, todos. viu? Tchau, 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 pessoal. tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Agradecido. Eu também. Dei uma revisada dessa vez. Meu Deus.